Os irmãos aí, ó, Ney e para frente, igual a gente, sempre do corredor para frente. Pedir para sentar. Senta do corredor para frente. Na paz, Thiago, certinho? Amém? Então vamos lá. Princípios para interpretar parábolas. Dá uma respirada e fala assim, respira, pastor. Vamos lá. Ao ler e estudar as palavras de Jesus, é importante que tenhamos em mente 4 princípios orientadores. Não trate parábolas como alegoria. Uma alegoria tem significado simbólico. Uma coisa quer dizer outra. Amém? É simbólico. Aí cada detalhe dela significa alguma coisa, que pode ser rastreado a um princípio primordial que está sendo iluminado. As parábolas geralmente têm um significado básico e central, como eu tinha falado lá atrás. É básico, é central, vai sempre apontar para um sentido original. Tentar simbolizá-los com exagero poderá ter efeito de esfacelá-las. Você vai acabar destruindo o que de fato aquilo ali queria dizer. Uma pessoa não entende a beleza de uma flor desmontando-a como uma flor. A parábola é mais bem compreendida quando a vemos em sua totalidade simples e profunda. Então, aqui a gente precisa entender. Não inventar moda quando estiver lendo uma parábola. E na maioria das parábolas, principalmente as de Cristo, ele faz questão de explicar a parábola. Ele conta a parábola, igual na parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. Ele conta a parábola e depois ele explica o significado da palavra. E aquela parábola fica muito clara aos nossos olhos. Quando você vê aquilo, você fala assim, cara, eu entendi. A terra quem é? Nosso coração. E ele pode estar com pedregulhos, ele pode estar na beira do caminho, ele pode estar com espinhos. E aí a semente, que é a palavra, dependendo do estado do nosso coração, não vai ter o efeito. Ele vai explicando. Ele fala que um é o efeito da perseguição, né? Quando o irmão recebe um tipo de semente, e aí ele não suporta a perseguição, porque quem entregou a vida para Jesus será perseguido. Então, por que você vai ser perseguido? Por causa da palavra. Você vai pregar a palavra e alguém não vai gostar, vai te perseguir. Ou de uma forma literal, dependendo do país que você tiver, ou em rejeição, ou em alguém falar mal de você, que é o tipo de perseguição que no Brasil a gente vive. A gente não vive aquela perseguição de nos prenderem, de querer nos matar. Não, às vezes querem, mas não pode. De nos matarem, colocar a gente pendurado em cruz, pendurado em estaca. No Brasil não tem isso, mas existe perseguição. Porque todo mundo que serve a Jesus será perseguido. Então, naquela parábola, um tipo de semente simbolizava o quê? A pessoa que gosta de ouvir a palavra, mas quando vem a perseguição, abandona a fé. E o outro é aquele que gosta de ouvir a palavra, mas os desejos do mundo sufoca ele abre mão de Deus, abre mão da palavra por causa dos prazeres do mundo. É aquela pessoa que está sempre querendo coisas materiais, ou sempre focado, às vezes tem na igreja, toda igreja tem, né? Aquela pessoa que ela vem para a igreja com a finalidade errada. E aí, quando ela não alcança o que ela quer, ela acaba abandonando a fé. Então, a parábola estava simples de entender. E aí, o outro é o quê? Beira do caminho, que era o quê? A palavra que vinha, sentava no coração, mas assim que você sai da reunião, aquilo ali não gerou nada em você verdadeiramente, o diabo vem e rouba a palavra. E aí tem o quê? A semente que cai na boa terra, que é um coração arado, um coração que Jesus já está limpando. E aí essa semente, ela produz um resultado, não importa o qual. A quantidade, a 30, a 60 e a 100 por 1. Então a parábola tem um sentido simples, eficaz. Principalmente as de Cristo, as do Antigo Testamento, você de repente precisa de sentar, dar uma lida melhor para entender. Mas as de Cristo são muito simples, então a gente precisa entender isso. Na hora para interpretar a parábola, ela não vai querer causar parafuso na sua cabeça. Amém? Não tem nada ali, é um mistério isso aqui, não. Jesus está querendo ser claro. Ele está usando uma parábola para te ensinar um princípio. Amém? A regra dos 3. Como toda boa narrativa, as parábolas costumam seguir a regra dos 3. Você se lembra das histórias que ouviu quando criança? Os 3 porquinhos. Então vamos lá. Até aí eu já vou conseguir te explicar agora de uma forma mais clara. Quem lembra dos 3 porquinhos? Tudo se discorria em quê? Tudo apontava para quê? Para um lobo tentando destruir a casa deles.
Então, a regra dos três é quando Jesus usa três situações, três verdades, apontando para a mesma coisa. Essa é a regra dos três. Você vai ver três verdades apontando para a mesma coisa. Então, porquinho que estava com a casa de quê? De palha. E o outro? De madeira. E o outro? Mas o sentido era o quê? Ele estava querendo ensinar que tinha um lobo querendo destruir eles. Então, a regra dos três era exatamente isso. Você vai ver Jesus ensinando dentro de um trecho três verdades que apontam para o mesmo sentido, para a mesma coisa. Ficou claro agora? Vamos lá. A regra dos dois, que eu acredito que ficou muito mais fácil. Essa está fácil de entender. Personagens de parábolas geralmente seguem a regra de dois. Normalmente havia duas pessoas que experimentavam tensão entre justiça e pecado, o bem e o mal. Quando procura por esses dois elementos, você encontrará uma parte importante do desenvolvimento da parábola. Você vai ver, por exemplo, quem é que lembra da parábola do rico? Quem lembra? Não tem duas pessoas? Um onde? No inferno, né? No céu. O outro onde? No paraíso, na eternidade. E ali você vê literalmente que Jesus está apontando para um sentido usando duas figuras. Eles conversavam, né? E um falava assim, eu quero ir para aí, não pode mais, já era, não deu. Mas tinha dois personagens querendo ensinar um sentido. Então, isso é a regra dos dois. Você precisa prestar atenção nos dois personagens. Porque os dois personagens, um vai simbolizar o quê? O mal. O outro vai simbolizar o bem. Um vai ensinar sobre pecado. O outro vai ensinar sobre justiça. Então, a regra dos dois é você prestar atenção nos dois personagens dentro do texto. Amém? Codifique palavras e frases. As palavras de Jesus têm frases e palavras codificadas que, apesar disso, se comunicam de maneira sutilmente poderosa com o seu público. Veja os seguintes exemplos. Quanto mais é usado para construir o quê? Uma ponte entre as coisas temporais e as realidades espirituais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? A continuidade. Então ele fala assim, quanto mais, isso pode virar a página. Tem um outro exemplo do outro lado. Então, tem um sentido codificado, tem um sentido que ele quer nos ensinar com essas palavras. Tem o sentido temporal, mas tem uma realidade espiritual. Quanto mais, quem tem ouvidos, ele está construindo uma ponte, ele está trazendo você para uma realidade. Olha, quanto mais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a gente precisa entender o quê? Que aqui ele está pegando uma frase, usando essa frase para conectar você a um sentido espiritual que ele quer trazer. Ele está usando uma coisa que é comum do nosso dia a dia, o ouvir. Mas se você for olhar a realidade, ele não está falando só sobre ouvir. Ele está falando sobre ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. Amém? Então, qual é o código disso aí? Ele está usando a naturalidade de uma conversa, alguém que fala com alguém que ouve, para dizer que Deus fala e que a gente também pode ouvir o que Deus está falando, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Dentro aí, o segundo exemplo aí, para você entender, para ficar mais claro ainda. Em verdade vos digo, significa que Jesus está falando com intensidade sincera. Ou seja, não ignore essa verdade. Procure por estas frases e entenda onde elas querem chegar. Tudo que Jesus ensinou, ele quer, né, melhor dizendo, nos levar a um lugar. A Bíblia fala que quando se trata de Deus, ele quer que a gente faça as coisas com entendimento. Deus não é aquele tipo, Deus não é uma religião obscura que deixa as coisas como uma interrogação e você tem que caminhar como sem sabendo para onde vai. Não. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que quem conta que nem os loucos errariam o caminho de Deus, de tão óbvio, de tão claro, de tão de fácil entendimento que Ele quer que seja. Então, conheçamos e prossigamos. O que Ele está querendo nos ensinar é, quando Jesus diz em verdade vos digo, Ele quer te levar a algo. Ele quer te trazer a uma realidade. Ele quer te trazer um ensinamento depois daquelas palavras. Então você precisa entender. Jesus usou em verdade vos digo. Tem um código dentro disso aí. Tá? É uma palavra codificada. Você vai aprender um princípio depois dessas palavras. Ele está chamando a sua atenção. Sabe quando você está disperso dentro de alguma coisa e alguém te chama a atenção para você prestar atenção porque aquilo é importante?
Por exemplo, talvez aqui durante as aulas você fica com os ouvidos meio dispersos, mas quando passar essa semana e a outra, que for no dia da prova, que eu for dar aqui um resumo, o que você vai fazer? Total atenção para o resumo. Por quê? Porque ele vai dar, um pastor vai dar os códigos agora e eu preciso anotar tudo aqui que ele vai falar, porque daqui a pouco tem prova. Então, a gente precisa entender que as palavras de Cristo, ele está querendo nos chamar a nossa atenção para aquilo que ele está falando. Isso é tão importante a gente entender isso, que existem Bíblias que elas têm as palavras de Cristo grifadas em vermelho. Quem que conhece alguma Bíblia assim, de cor diferente? Tem uma até da King James que tem a de Cristo em vermelho, no Novo Testamento, e as palavras ditas através da pessoa de Deus no Antigo Testamento de azul. Para quê? Para dar ênfase de que é Jesus falando, de que é Deus falando. Entendeu? Porque a gente sabe que tem os textos, os contextos, tem as conversas, os personagens, as falas. A gente sabe que nem tudo é Deus diretamente falando. Tem um homem falando ali tem um ensino, tem um personagem, tem uma parábola e coisa e tal. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Opa, quem é que está falando agora? Jesus está falando. Então, se Jesus está falando, tem uma revelação atrás daquilo que ele está falando. Porque ele é um Deus de revelação. Ficou claro agora, povo? E perdão, gente, porque o Carlos fez sinal para mim ali, eu fui acelerar e não dá. As coisas aceleradas não dá. Vamos lá, profecias da Bíblia. Todas as profecias da Bíblia precisam ser encaradas literalmente, mesmo quando há um sentido simbólico, pois esse simbolismo tem uma ligação com algo real. Devemos respeitar, por exemplo, uma profecia endereçada a Israel e não tentar aplicá-la à igreja. É preciso entender que uma passagem quer dizer exatamente o que ela diz e que aquela profecia foi cumprida naquele tempo ou que ainda será cumprida no futuro. Eu não quero ler essa profecia com você, eu quero ler uma aqui, põe ali para mim, Jeremias 1, põe para mim ali, Jeremias 1, versículo 11. Eu vou te explicar algo. Isso aí eu vou te explicar dentro de uma outra profecia. Depois você pode pegar essa como base também. Vamos lá. Ainda, você vai passando até a hora que eu encerrar, tá, filho? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor a segunda, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirão o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram. E queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tá bom até aí, filho. Tá bom, obrigado. Então, qual é o sentido aqui? Deus está vindo aqui e está liberando uma palavra. Deus primeiro chama a atenção de Jeremias, a gente já ensinou sobre isso. O que você está vendo? Quando você enxerga bem algo, Deus vem dar a revelação daquilo que ele quer trazer. Porque se você for olhar, fica até meio que sem nexo, né? Deus olhar assim. Claro que tem um sentido, eu já expliquei sobre isso, qual era o sentido da vara de amendoeira, era a primeira vara a aparecer, mas Deus vira para ele e fala assim: o que você está vendo? Ah, uma vara de amendoeira, vamos mudar a estação. A primeira vara que sinalizava que estava vindo uma nova estação, a primeira árvore é a amendoeira. Quando a amendoeira florescia, nova estação está chegando. Então tinha um sentido. Jeremias fala assim: ah, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus: viste bem. Vamos lá, agora que você está vendo bem. E agora, o que você está vendo? Ah, eu estou vendo uma panela ferver no fogo. Aí Deus começa a discorrer o que ia acontecer. Então, a profecia ali não tinha a ver com a vara, não tinha a ver com a primeira visão, tinha a ver com a segunda visão. Aí Deus fala o quê? Olha, vou meter um juízo em vocês, vou trazer um monte de nação. Elas vão parar na porta de Jerusalém, vão aprisionar vocês. Vocês vão ir presos para a Babilônia, vão ficar cativos. Então, o que está acontecendo ali? Era uma profecia para esses dias?
Não, era uma palavra para quando? Para aquela época. É tanto que os profetas vieram depois, os falsos profetas vieram assim: olha, rapidamente a gente sairá da Babilônia, rapidamente a gente vai se livrar disso, Deus vai entregar Nabucodonosor nas mãos de vocês. Jeremias pegou a palavra e falou assim: não, quantos anos? 70 anos vocês ficarão presos. 70 anos. Essa profecia, essa palavra é para nós? Era para quem? Para aquele povo daquela época. E aí é tanto que dentro daquele ambiente, como Deus não revoga as suas palavras, Deus vai, quando o povo começa a entender, Deus usa Jeremias e fala assim: Jeremias, eu preciso que você peça para esse povo orar pela paz de Jerusalém. Porque, pela paz da Babilônia, melhor dizendo. Pela paz de onde? Deus pediu para o povo dele orar pela paz da Babilônia. Por quê? Porque se a Babilônia prosperasse, o povo de Deus ia prosperar dentro da Babilônia. Então, existia uma palavra, existia uma profecia voltada para aquele tempo, para aquele povo. E aí Deus cumpriu essa palavra, mas ela não tem a ver conosco. Ela tem a ver com aquele povo naquele tempo, dentro daquele contexto. E a gente precisa entender as profecias da Bíblia para a gente não trazer para nós ou para esses dias uma coisa que já aconteceu. Ah, não aconteceu, é porque aqui fala sobre ou já aconteceu ou que vai acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer. Não significa também que nós estaremos inseridos dentro disso que vai acontecer. Por exemplo, virá juízo de novo de Deus? Sim ou não? Vai te prejudicar? Vai te prejudicar o juízo de Deus? Não, o juízo de Deus não prejudica os filhos de Deus. Porque para os filhos de Deus não é juízo, é o quê? Justiça. Justiça não é punição, justiça é proteção. É por isso que a Bíblia fala que o grande dia do Senhor será o quê? Glorioso, grande. E também será o quê? Terrível. O que ele está dizendo? Para quem não me serve, aquele dia vai ser um pavor. Vai ser horrível, vai ser terrível. A pessoa vai sofrer muito. Mas e para quem me serve? Será glorioso. Então Deus vai cumprir suas profecias, vai cumprir as suas palavras, mas os seus serão poupados quando houver juízo. Lembra de uma das pragas do Egito? Deus falou o quê? Nos hebreus, essa praga não vai ter efeito nenhum. E não teve. Então a gente precisa entender isso, amém? Vamos lá. Vai no finalzinho aí, lá em contexto histórico. Contexto histórico. A interpretação precisa seguir de dentro do contexto histórico em que a passagem foi escrita. Sem saber quem é o seu autor, a quem foi endereçada, qual era o contexto social da época e que lugar as pessoas moravam, permitirá uma melhor compreensão do que foi escrito e por que foi escrito. Por exemplo, a gente vê muito Jesus usando expressões de árvores e animais. Por quê? Porque Israel era um país o quê, gente? Que mexia muito com o quê? Com a agricultura e com a criação. Entendeu? Então, você vai ver, por vezes, ele ensinando, usando aquilo. Então, a gente, para ter uma compreensão do contexto histórico, a gente precisa se atentar para isso. Por que Jesus usava? Por que ele falava que era a videira verdadeira? Por que ele usa um sentido para levar a morte à figueira? Por que ele fala de árvore? Por quê? Porque se você pega e tenta explicar Deus, se você tentar explicar Deus dentro de um contexto, de um mecânico, colocando Deus naquelas engrenagens, ele vai compreender muito melhor. Dentro daquilo, por exemplo, eu sempre falo isso. Quem é que trabalha com alguma coisa? Você já tentou enxergar Deus lá? Você sabia que se você tentar enxergar Deus lá, naquilo que você estudou, naquilo que você é habilidoso, você vai ver que Deus ele se revela dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente está inserido. Ele vai se revelar. Isso é uma verdade absoluta. Então, você precisa entender quem eram os personagens, o contexto histórico, como eles viviam. Irmão, as roupas de hoje são diferentes das roupas de antes. Sim ou não? A Bíblia fala o quê? Que, por exemplo, Apocalipse 22. A Bíblia diz que as vestes, o linho de justiça é as vestes dos santos. Antigamente, homem usava calça? Não, homem e mulher era o quê? Tudo vestido, cara. Era vestido. O homem tinha um vestido com uma barra diferente da mulher, mas todo mundo vivia
de vestido. Então, as vestes é de linho puro e fino. Está falando de vestido. Então, dentro daquele contexto, se você traz para hoje, você fala assim, o homem usava vestido, mas você tem que entender que naquela época era usado vestido. Então, não tem como dizer assim, as calças das pessoas. Por quê? Porque não se usava calças. Então, a gente precisa, para entender o contexto histórico, a gente precisa ter conhecimento de como era aquela cultura. É muito importante a gente entender um pouco da cultura de Israel, a cultura dos hebreus, a cultura do povo de Deus. Por quê? Porque aí você consegue conectar o contexto histórico a algo que você quer dizer. Você pode, por exemplo, introduzir. Você vai fazer uma introdução no seu sermão. E aí você vai usar o contexto histórico, vai explicar o que cada coisa significava, a cultura deles. E aí você vai tentar trazer o quê? Uma realidade para esses dias, porque uma coisa é fato, a Bíblia é de aplicação pessoal, não importa, e ela é atemporal. O que é atemporal? Ela não tem prazo de validade, amém? A Bíblia de Gênesis lá, da criação, vale até hoje. O contexto cultural mudou? Mudou. Nós estamos num outro país? Sim. Temos um outro estilo de vida? Sim. A nossa cultura é diferente? Sim. Mas o princípio atrás daquilo ali vai ter vida e verdade em nós. Amém? Então é por isso que a gente precisa conhecer o contexto histórico, para a gente trazer para os nossos dias aquilo que aquele texto quer dizer. Não adianta nada, irmão, você querer impressionar, tá pregando, tá ensinando, aí você quer impressionar muito de isso e aquilo, e no final o irmão fala, tá, mas como aplicar isso na minha vida? Tudo que você pregar, você tem que ensinar a pessoa a aplicar aquilo na vida dela. Você tem que trazer um sentido para a vida dela. Se você fica contando história e, porque é isso, naquela cultura é isso, aquilo outro, o contexto disso. É bom dar uma explicada? É ótimo. Vai trazer, vai mostrar que você estudou, que você tem um conhecimento, coisa e tal. Porém, não adianta nada eu contar uma história inteira, procurar conhecer uma cultura inteira, se eu não conseguir transmitir a verdade daquela época para esses dias. Porque a verdade de Deus é viva. Então, ela serviu para aqueles dias, mas ela continua servindo para esses. É tanto que a Bíblia diz o quê? Céus, mas as minhas palavras não. Então, não tem prazo de validade. Amém? Hermenêutica gramatical e histórica. Em 1515, Martinho Lutero rejeitou a elaborada hermenêutica, quádrupla que havia predominado durante séculos medievais, levando a uma alegorização muito improvável da Bíblia e deixando sua verdadeira interpretação na mão dos especialistas. Isso acabou culminando na grande reforma protestante, fundamentalmente caracterizada por uma luta hermenêutica. No lugar da hermenêutica alegórica, Lutero propôs o que chamou de hermenêutica histórica gramatical. De acordo com a nova hermenêutica de Lutero, que na verdade era apenas hermenêutica recuperada dos primeiros pais da igreja, cada passagem bíblica tinha sentido básico, firmemente enraizado na verdade histórica e relacionado com a precisão aos princípios comuns da linguagem humana. Era histórico porque relacionava eventos históricos reais, interconectados, que deviam ser reconhecidos e compreendidos antes que os vários ensinos da Bíblia pudessem fazer sentido ou ter alguma aplicação. Era gramatical porque usava a linguagem da maneira como qualquer pessoa normalmente usaria. Essa hermenêutica gramatical e histórica é absolutamente vital, pois vincula a verdade das Escrituras a eventos reais históricos. Estes têm um ponto impacto real em nossa vida e nos dá uma maneira de estudar Escrituras com confiança, de acordo com os diamantes bem estabelecidos da linguagem humana. Como que a Bíblia ficou em uma época da história da igreja? A Bíblia ficou na mão de pessoas específicas. A Bíblia, por exemplo, vamos aqui, nós, pessoas simples assim, né? A gente não teria acesso à Bíblia. A Bíblia ficava dentro da igreja, na mão de autoridades eclesiásticas, e o que eles determinavam
que ia ser falado, do jeito que eles determinavam que ia ser falado, a hermenêutica dele, a forma de entender a Bíblia, eles criavam do jeito deles, ele vinha e mastigava para o povo, igual hoje ainda tem algumas igrejas, mastigava para o povo e falava assim, ó, é isso. Ou você acreditava, porque você não tinha como conferir. Então, a reforma nasce dali, que Lutero começa a olhar para aquilo e fala assim, gente, a gente está todo errado. Os padres estão todos errados, a igreja está toda errada, estamos ensinando para o povo as coisas erradas. O nego está vindo aqui dando um pedacinho de terra, dando dinheiro e comprando um pedaço no céu. Então, ele começou a trazer uma hermenêutica gramatical e tentar, graças a Deus por isso, e conseguiu trazer a Bíblia ao conhecimento de todo o povo. Foi quando ele se indigna, ele vive, eu creio, o que Paulo escreve em Romanos 12, não se conformou com aquilo, mas renovou a mente dele pelo entendimento da palavra e falou assim, ó, estamos ensinando as coisas erradas e eu não vou mais ensinar as coisas erradas ao povo, eu vou aqui interpretar as escrituras sagradas, vou criar 95 teses, vou colocar na porta da igreja e todo o povo vai saber o que a Bíblia quer dizer de verdade. Por isso que nós precisamos ter contato com as escrituras. Porque a gente já falou muito disso também, na aula e na igreja a gente fala muito. Quem não tem contato com a Bíblia é enganado facilmente. Facilmente. Qualquer ventinho de doutrina leva. A teologia da prosperidade foi tão criticada que agora como que eles tentam embutir a teologia da prosperidade na igreja? Como? Qual é a teologia do coach? A teologia do coach é uma veia de onde? Da teologia da prosperidade. Eles viram, grandes homens de Deus reconheceram que a teologia da prosperidade era um erro. Tem alguns deles, tipo assim, grandes homens de Deus, não, né? Homens relevantes, melhor dizendo, homens influenciadores. Vou falar um, porque ele se arrependeu. Né? Em um dos textos, em um dos livros dele, ele escreve isso, Benihim. Todo mundo aqui, quem já ouviu falar de Benihim? Ele era um adepto da teologia da prosperidade, ele ensinou muito isso. Mas chegou um ponto, irmão, e graças a Deus, ele conseguiu enxergar dentro da Escritura que o que ele ensinava estava errado. E aí ele vai lá e escreve, se arrependendo de algumas coisas que ele ensinou. Mas hoje não é muito mais fácil combater isso? Por quê? Irmão, a Bíblia está aí, todo mundo pode ter ela. E ela é de interpretação o quê? Pessoal, de interpretação particular. Você pode estudar, olhar, conferir e falar assim, não, esse cara está ensinando isso errado. Então é tanta gente com a Bíblia na mão, graças a Deus por isso, né? Que tipo assim, que os sérios conseguem combater com mais facilidade aqueles que não são sérios. Agora imagine naquela época, a Bíblia, vamos supor que aqui era a igreja católica, e aí a Bíblia só ficava aqui dentro. E aí se a galera aqui de dentro quisesse ensinar, vamos lá, que roubar era certo. Imagina, o povo doido para roubar, já a natureza do povo doido para roubar, você vem e fala que Deus é favorável ao roubo. O povo fala assim, deu nós, primeiro que eu vou roubar a igreja. Banga para você ver. Então tem que ter pessoas que interpretam as escrituras e que combatem isso. Por isso que Paulo elogia uma igreja. Qual é a igreja? Ele compara a igreja de Bereia à igreja de Tessalônica. Ele passa pelas duas, mas ele elogia uma atitude da igreja de Bereia. Qual era a atitude? Paulo era um cara que o ministério dele era cheio de sinais, pô. A Bíblia fala em Atos 19, 10, 17, 10, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, o ministério de Paulo era carregado de sinais. Mas ainda assim, quando Paulo chega em Bereia, quando Paulo vai pregar, o que a Bíblia fala que os bereanos faziam? Ia nas escrituras conferir. Irmão, não é pecado você conferir o que seu pastor está pregando. Não é pecado você conferir o que pastor nenhum está pregando. Você tem que conferir. O cara pode ser de Deus, irmão, mas ele é ser humano. Ele pode ter uma visão turva em algum momento. Já teve coisa que eu preguei que eu tive que despregar do altar aqui, ó. Que eu preguei e depois chegaram em mim e falaram assim, o senhor pregou errado. Eu tive que ter humildade de chegar aqui, gente, eu preguei errado. Com aquela cara branca, meio amarelada, não é assim não, eu entendi errado. Então, assim, graças a Deus que tem pessoas que conferem. Então, se você tem um amigo, uma amiga que é bíblico, traz ele para perto. Tiver um sermão, coloca o sermão na mão dele, cara. Quantos meninos da igreja que vai ministrar, manda o sermão para mim, pastor, dá uma conferida aí, pastor. Vê se está certo. Vê se eu entendi certo isso aqui.
que ele está procurando o quê? Uma hermenêutica gramatical, um entendimento correto. Não quer sair só dentro daquilo que ele interpretou como correto. Ele quer conferir se aquilo está correto. Senão a gente acaba precisando de outra reforma. Depois aí vai ficar precisando de reformas e reformas e reformas. E glória a Deus pela reforma, mas o que a gente quer nesses dias é aperfeiçoamento. Uma igreja cheia de conhecimento de Deus, sabendo quem é Deus, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Existe uma revelação progressiva, uma continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. Uma unidade e interdependência entre eles. Por isso, é um grave erro separá-los ou ignorá-los em detrimento do outro. Aí tem um texto, presta atenção. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está falando? Não vai abolir o Antigo Testamento porque você está me conhecendo, não. Porque eu sou as profecias cumpridas do Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, agora novo pacto, nova aliança, vamos desfazer com o Velho Testamento. Só leio agora de Mateus para frente. Você não entendeu nada. Por quê? Porque a Bíblia toda fala de quem? De Jesus. A Bíblia toda fala de uma única pessoa. Tudo aponta para quem? Para Cristo. Então é muito interessante saber que pessoas do Antigo Testamento davam um mergulho no Novo Testamento. Você quer que eu te cite dois aqui? Um é Abraão. Estava até conversando com o irmão Johnny aqui. Jesus fala assim, ó, Abraão viu o meu dia e me glorificou. Irmão, Abraão viveu quase 2000 anos antes de Cristo. E Jesus vem e fala assim, Abraão viu o meu dia e me glorificou. Está dizendo que Abraão deu um pulo no Novo Testamento. Então, se Abraão, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, deu um pulo no Novo, isso quer dizer o quê? Que eles estão conectados. Davi, no Salmo 51, põe ali, Salmo 51. Deixa eu ler aqui com vocês aqui um texto. Acho que é a partir do 15. Põe aí, que aí eu vou lembrar. Salmo 51, 15. Abre o Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os... Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para ti são o quê? Um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vai, pode ir. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu... Obrigado. Vamos lá. Quem estabeleceu que uma das formas de adorar a Deus era novilhos no altar? Quem estabeleceu isso? Quem estabeleceu, gente? Deus. Quem falou? Tem que trazer animais para cá, tem que vir, tem que se arrepender. E aí Davi dá um pulo onde? No Novo Testamento. Porque Davi está dizendo assim, olha, se você se agradasse de sacrifício, eu os daria. Se tu se deleitasse em holocaustos, eu os ofereceria. Aí ele vai e dá um pulo no Novo Testamento. A gente vive a circuncisão da onde? Do órgão genital masculino? A gente vive a circuncisão de onde? Do coração. A aliança com Deus, nossa com Deus é onde? No coração. Ele vem e marca os nossos corações. Então Davi está falando assim, ó, um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. Ele está dando um pulo aonde? No Novo Testamento, gente. Ele está dando um pulo aqui, na nossa aliança. Ele está dizendo assim, Deus, tudo bem, o Senhor estabeleceu sim altares e pediu para a gente levar animal, fazer festa, e vai vir glória, e vai vir poder, e vai vir isso tudo. Mas eu sei que tudo isso está apontando para uma aliança perfeita. E essa aliança perfeita quer o meu coração antes do meu sacrifício. É por isso que Salomão fala, quando fizeres um voto, não faz voto de tolo, não faz sacrifício de tolo. Por quê? Porque sacrifício sem coração é ambiente para frustração. Até rimou. Ai, mas eu estou aqui pagando um preço, indo no monte 40 dias. Estou aqui, Jesus, jejuando 12 horas por dia. Aí tu está lá, no sacrifício, né? Tu
Está lá. E aí o coração distante de Deus. Davi, lá do Antigo Testamento, entendeu que você ainda não entendeu. Que não adianta o sacrifício sem obediência. Por isso que lá do Antigo Testamento, Samuel dá um pulo cá no Novo Testamento, dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, não é porque Deus tinha estabelecido aquela forma de adoração que aquilo era suficiente. Quando você lê Isaías, você vai ver, Isaías capítulo 1, Deus fala assim, eu não quero seus animais, eu não quero essas festas que você faz, eu quero que vocês mudem de vida. Então, o Antigo Testamento, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo é muito forte. Por exemplo, quando você lê os dois juntos, é uma dica que eu sempre dou para as pessoas, leia os dois testamentos juntos. Se você conseguir ler um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo, você vai ver que palavras do Antigo são ressaltadas. Paulo faz isso com maestria. Acho que Paulo, depois de Jesus, é quem mais faz. Ele fala de Moisés, ele fala de Davi, ele vai falando dos caras tudo, citando as épocas e colocando Jesus dentro disso. Então a gente precisa entender que há uma relação. Não é porque o Novo Testamento é a aliança perfeita que o Velho Testamento tem que ser descartado. É por isso que eu falei que eu nem gosto da expressão velho, eu prefiro antigo, né? Porque antigo, quanto mais antigo é igual vinho, quanto mais antigo, melhor, quanto mais tempo, melhor. Então a gente precisa entender que há uma relação. Nunca caia na bobeira de separá-los. Não, eu agora vou viver igual, por exemplo, na nossa cidade, não vou falar o nome, né? Não vou falar o nome, mas se você sabe, você vai saber o que é. Tem uma igreja que, infelizmente, porque é uma igreja que era uma referência na cidade, uma igreja que foi se adaptaram a um ambiente, a uma nova doutrina que o pessoal está chamado aí de nova aliança. E, cara, tá quebrando a igreja. Por quê? Porque entra num lugar que eles não entenderam nem a nova aliança e desprezaram a antiga aliança. Olha o perigo. Desprezou algo que apontava para o novo e deixou de entender o novo. Jesus está dizendo assim, ó, o Velho Testamento fala de mim, eles testificam de mim. Eu sou o cumprimento daquilo que vocês estão na mão. Então não é para abolir o Antigo Testamento, tá, gente? Em nome de Jesus. Obrigado pelo amém do Gabriel. Fato histórico em forma de símbolo ou metáfora. Não podemos tomar a liberdade de usar um fato histórico como uma metáfora. Uma livre aplicação de algo ou uma livre aplicação de algo que desejamos comunicar. Esse uso só será autorizado quando a própria Bíblia o faz. Exemplo: dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois, uma da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo que Abraão foi lá, namorou com Agar e deu tudo certo. Mas o que era da livre, mediante a promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Estas duas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar, que simboliza a carne. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Que corresponde a Jerusalém atual. Pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é o quê? Livre. E esta é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, tu que não tivestes dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos de quê? A semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que, segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsam a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Paulo está usando Sara e Agar
para representar a antiga e a nova aliança. Você não pode fazer o mesmo, isto é, usar personagens ou fatos para representar coisas que foram do sentido original dos fatos e personagens. Quando você pega lá, né, Sara foi uma pessoa existente? H foi uma pessoa existente? Sim. Teve todo esse contexto. Abraão teve um relacionamento com H, debaixo de uma palavra que Sara pediu para ele fazer, né? Que é até bom ensinar isso aqui. Irmãos, olha só, preste atenção para você aprender algo sobre ouvir Deus através das pessoas. A gente vê isso na vida de Pedro, a gente vê isso em muitos momentos no Antigo Testamento também. Por exemplo, Sara era mulher de Deus? Sim ou não? Ela tinha promessas? Mas quem falou com ela, quem usou os lábios dela para mandar Abraão deitar com H foi Deus? Não. Então eu posso ser homem de Deus, você pode ser homem de Deus, você pode ser mulher de Deus, e em algum momento da sua vida, as suas palavras não ter vindo de quem? De Deus. Olha que coisa interessante. Aí Sara vai, começou a ver o maridão, né, triste em casa. O cara tinha uma promessa que teria um filho, 15 anos tinha se passado, nada de filho, ele estava com quase 90 anos. Sara olha para Abraão, Abraão ainda dava um caldozinho, bem ralinho, mas dava um caldozinho. Aí ela olha para H, era um costume, o homem ter mais de uma mulher, e coisa, era um costume natural. Ela olha e fala assim, velho, deita lá com H, vai ter um filho com H, e aquilo é um problema para o povo de Deus até que dia? O sexo desgraçado, porque já perdura, ó, até o dia de hoje é um problema. E aí, olha só, é o que a gente precisa entender. Abraão deveria ter escutado Sara naquele momento? Não, irmãos, preste atenção no que eu vou falar com carinho. Isso aqui serve para mim, serve para você, serve para nós. Todas as vezes que nós estivermos falando, a gente tem que ter cuidado para não estar falando movido de nós mesmos. Sara estava movida dela mesma. E aí, por isso que Paulo vai usar essa alegoria, que a gente não tem mais tempo para contar, que o Carlos está ali assim, 1 minuto. Mas aqui em 1 minuto, só para você entender. Era filho da carne, andava na carne, simbolizava a carne. O outro nasceu de forma sobrenatural, debaixo de uma promessa. Deus falou assim, o teu ventre vai gerar alguém abençoado. Irmãos, eu não tenho tempo mais, o Carlos está ali quase desesperado, né? Então fica de pé. Fica de pé, senão... E você sabe que eu empolgo, né? Na próxima aula a gente começa explicando melhor isso aqui. Amém? Olha só, sem ser essa... Na próxima aula, a gente vai terminar essa matéria diante da graça de Deus. Vai dar uma resumida nela na primeira aula da semana, sem ser a que vem, e teremos prova. Amém? Então, leia a apostila em casa, não fica só esperando aqui. Daqui, então, no caso, sem ser a próxima segunda, na outra, já haverá prova. E aí nós vamos encerrar essa matéria. Aleluia! Coloca a mão à altura do seu coração. Alguém quer orar por nós? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta aula. Sim, Deus.